Não? Entrando na tela. Antes de entrar diretamente no texto, eu falei que os slides iam ser menores. O do Gramsci eu tinha feito, se eu não me engano, 22 slides. Esse aqui deu 12. Eu fiz algumas alterações, até para diminuir um pouco do tempo aí. Eu queria entrar um pouco para pensar a Clara Zetkin e para pensar um problema da Clara Zetkin no lugar que a gente coloca ela e reivindica ela enquanto marxista mesmo. O primeiro, é muito comum para quem é militante, quem está mais tempo, quem conhece aí, a gente vê uma reivindicação da Clara Zetkin como uma militante feminista, pioneira na elaboração e na luta das mulheres. Então, a Clara Zetkin, por exemplo, vai fundar os primeiros jornais para discutir a questão da mulher lá na social-democracia alemã, vai ter um papel importantíssimo no Congresso Internacional que vai chamar o 8 de março como um dia de luta internacional das mulheres, lá em 1910. Então, vai ter um papel fundamental para isso, para organizar, para colocar a questão, para colocar o feminismo, a questão feminista, de uma perspectiva marxista, certo? Dentro de uma militância organizada. Só que eu acho que tem um problema que é um problema que atravessa nós, militantes de esquerda, leitores ou alguns acadêmicos, etc., que vê a Clara Zetkin só como isso, entende? Como se ela só tivesse militado sobre a questão feminista e só recupera a Clara Zetkin nesse ponto, que é importantíssimo. Acho, lógico, a gente pode pensar, tem vários problemas. Na época da Clara Zetkin não discutia a questão de gênero, acho, beleza, tudo bem, mas só recupera a Clara Zetkin para isso. E ela teve uma elaboração que foi além disso, certo? Assim, e não só ela, certo? Separa para os homens que podem falar sobre tudo, sobre economia, sobre política, sobre tática. Então vai falar de Lenin, vai falar de Trotsky, vai falar de Bukharin, entre outros, de Stalin, mas separa e o tema sobre o feminismo ou sobre as mulheres é esse tema reservado só para as mulheres. Então, Clara Zetkin, se a gente pega Kollontai ou se pega Krupskaya, que nem vai tocar tanto, ou Rosa, elas foram militantes que falaram sobre outros temas que não só esse. Mas eu acho que a gente tem uma tendência, muitas vezes, a reduzi-las. E aí acho que tem a ver com machismo mesmo. Uma leitura machista dessas autoras, certo? Muitas vezes já vi, inclusive, tipo, algumas pessoas, Rosa, que escreve quase nada sobre a questão feminista, mas ela escreve sobre várias outras coisas. Daí você vai, muitas vezes querem procurar, tipo, em Rosa, por que ela não escreveu? Porque eu acho que aí tem vários. Por que ela não escreveu é um outro debate. Mas eu acho que é importante a gente recuperar que elas eram militantes que elas tinham e elaboraram sobre vários temas, certo? E muitos deles teve destaques. Para quem, não sei o quanto vocês conseguiram ler aí do texto da Clara, depois vocês podem falar, e do texto do Badia, a biografia, né, da Clara Zetkin, que eu disponibilizei lá para vocês, que é uma biografia maravilhosa. Eu não reli agora para preparar, mas eu bati o olho, já tinha lido, eu tenho minhas anotações sobre ela, e justamente ele vai falar, vai fazer um pouco essa relação entre elas, entre as militantes. Rosa e Clara foram amigas, Rosa namorou o filho da Clara Zetkin, que a Rosa era 20 anos mais nova do que a Clara Zetkin, né? Krupskaya e Clara Zetkin também eram, tem cartas sobre a questão da educação, pedagogia, etc. E falando da Clara Zetkin como militante, eu acho que é importante pensar no papel que, primeiro, o papel importantíssimo que ela teve na organização das mulheres no período da Segunda e da Terceira Internacional. Ela vai cumprir um papel dirigente
tanto na Segunda Internacional, Internacional Social Democrata, quanto na Terceira Internacional, na Internacional Comunista. Uma segunda coisa é o papel político de representante de massa. Ela fala, muitas vezes ela era a principal oradora dos comícios do Partido Comunista. Ela foi deputada comunista no Reichstag até a morte dela. Vale muito a pena para quem não leu. Tem no livrinho, para quem comprou o livrinho da Clara, tem no livrinho uma descrição do Riedel, se eu não me engano, que ele vai falar do discurso, o último discurso que ela vai fazer no Reichstag. É muito bonito de você pensar uma mulher de 75 anos, praticamente cega, com quase desmaio, na eleição que os nazistas tinham ganho, certo? Só que pela lei, por ela ser a mais velha deputada, ela tinha o direito de abrir a sessão do Reichstag. E ela justamente vai abrir descendo a lenha nos nazistas e falando da necessidade da frente única. Aos 75 anos. E para ela chegar lá, tem toda a história, o Badia conta um pouco da história. Para ela chegar lá, tem que ir na clandestinidade. Ela estava em Moscou. Ela é eleita deputada estando em Moscou, que é para pegar um pouco também o prestígio. E também era eleição por lista, tudo isso. Ela foi parte da direção do Partido Social Democrata, da Liga Espartaquista, que era uma corrente do Partido Social Democrata que vai ser expulsa e vai dar origem ao Partido Comunista Alemão. No terceiro e no quarto congresso da Internacional Comunista, ela vai coordenar comissões importantes do Congresso. Eu não sei se vocês têm uma ideia do que é o Congresso de um congresso de partidos de esquerda, os partidos comunistas, ou mesmo da Internacional, mas ele se dividia, tinha sessões gerais, aprovava as resoluções, fazia o debate dos documentos centrais, e tinham sessões que são importantes na elaboração, mas que são sessões que são localizadas. E Clara, ela, durante o terceiro e durante o quarto congresso, ela vai dirigir várias dessas comissões, entre elas a do fascismo, que é onde está justamente o discurso que a gente leu. O discurso que a gente leu é ela abrindo a comissão para discutir a questão do fascismo, e aí depois a resolução que vai ser aprovada, que ela vai redigir, ela vai pegar as contribuições, vai fazer as alterações, Ela também vai dirigir no terceiro congresso a questão da política de governo operário e camponês, que foi uma política votada, que ela, inclusive, no texto, ela discute essa questão importante, vai dirigir as comissões de mulheres durante o Congresso da Internacional Comunista, vai dirigir a comissão sobre a situação alemã, certo? Que ela era a principal, que vai abrir, como a Alemanha era a chave. Pós-Revolução Russa, a Revolução, certo? Que todos os comunistas, Lenin, outros, esperavam que acontecesse era na Alemanha. Ela que vai dirigir, dar um informe sobre como está a situação na Alemanha, a situação do partido, a situação da luta de classes, etc. E ela tem responsabilidades importantes no Partido Comunista Alemão até ela ser deslocada pelos stalinistas. Ela nunca rompeu, certo? A gente vai ler depois, o próximo é o Thalheimer, que é outro militante alemão, que vai ser expulso. Ela estava na ala junto com o Thalheimer, junto com o Brandler, mas eles vão ser expulsos pela uma direção ultra-esquerdista que vai ser colocada por Stalin a partir de 24 no Partido Comunista Alemão. Vão levar eles à expulsão, eles vão formar um partido, o Partido Comunista Alemão de oposição, que a Clara Zetkin, ela tem simpatia, mas ela nunca rompeu com o Partido Comunista Alemão. Ela tem simpatia a ponto de ela trocar carta com esses dirigentes, falar sobre política com eles publicarem coisas da Clara Zetkin no jornal deles, sendo que ela era uma militante conhecida, deputada do Partido Comunista Alemão, e publica texto dela no jornal dos caras que foram expulsos, Então, ela vai ser deslocada da direção do Partido Comunista Alemão, mas ela teve responsabilidades ainda importantes e continuou militando. Internacionalmente, ela tinha se aliado ao Bukharin,
né, que vai ser parte importante da Internacional Comunista até 1928, que é quando o Stalin corta a cabeça. Depois de Stalin derrotar os trotskistas na Internacional Comunista, ele vai olhar para os bucarinistas e vai cortar eles. E aí, na Alemanha, a Clara Zetkin já estava um pouco de escanteio e vai ser cortada principalmente aí. E é aí que acontece a expulsão dos outros dirigentes do Partido Comunista Alemão, da ala que eles chamaram de direitista do Partido Comunista Alemão. Que a Clara nunca entrou, mas o Thalheimer, ele era um dos que a gente vai estudar depois, é um dos participantes. Queria dar esse retrato, trazer um pouco, se alguém, não sei se às vezes alguém quiser falar, eu não estou vendo o chat, mas se alguém quiser falar, pode abrir aí, chamar, certo? Eu queria falar rapidinho, Renato, que Pode falar. muito legal você ter feito esse panorama, né? Porque, por um lado, é sempre colocado essa coisa de que a mulher só pode falar sobre feminismo, né? Sobre a questão da mulher, né? E não pode falar sobre outras coisas. E como que elas viveram isso também, né? Mas, ao mesmo tempo, mostra que, diferente do que muitas correntes feministas pós-modernas afirmam, o feminismo socialista, ele existe desde que existem as correntes do pensamento socialista, né? Então, a questão da mulher sempre foi uma questão para os socialistas, com todas as limitações, enfim, é muito antes do termo gênero, por exemplo, existir, né? Mas pautas como legalização do divórcio, legalização do aborto, socialização do trabalho doméstico, né? Lavanderias coletivas, restaurantes coletivos, creches nos locais de trabalho, né? Pautas que estão diretamente relacionadas à questão da mulher trabalhadora, que hoje a gente chamaria de feminista, sempre foram encampadas pelos socialistas por conta do protagonismo dessas mulheres, né? Mas, ao mesmo tempo, elas não falavam só disso, né? Elas falavam de fascismo, elas falavam, né, das questões políticas, das táticas políticas, não eram só teóricas também. Tipo, a Clara foi eleita. Então, por exemplo, elas discutiam eleições, tática para as eleições, né? Isso é parte da tarefa dos revolucionários também, né? Então, é uma militante muito completa, né? Achei legal isso que você comentou. Sim, sim. A Clara, eu acho que se a gente pudesse, por exemplo, pegar as duas principais referências aí na Alemanha, que é a Clara e a Rosa, a Clara era muito mais política no sentido de ser aquela que vai para frente, faz os discursos, vai ser deputada. A Rosa é mais teórica. A Clara, você não tem livros, mas você tem artigos e textos importantes com elaboração. Que é isso, esse daqui é uma elaboração, não é um livro tal. A Rosa você tem livros, sabe? Para pegar as duas, assim. Então, vamos dizer, estou fazendo uma divisão aqui bem por cima, certo? Mas a Clara, ela assumiu essa parte, é isso, ela é uma militante completa. Alguém mais quer falar alguma coisa? Oi, eu quero falar rapidinho, gente. Eu tava pensando aqui, eu acho que eu concordo com as coisas que a Amanda tava dizendo, né? Mas eu não sei, tem uma coisa que me incomoda um pouco, porque no começo do socialismo, enfim, a luta de classe sempre muito forte, eu não sei se as preocupações sempre estiveram no seio, as preocupações, enfim, com relação aos direitos das mulheres, sempre estiveram no seio das preocupações socialistas. E eu explico, né? Como acho que a Amanda bem colocou, essa era uma demanda que começou a aparecer porque as mulheres colocavam ela. Mulheres como Clara, mulheres como Rosa, e de maneira muito forte. Nesse livro da Clara Zetkin que a gente está lendo, na introdução, tem uma parte que a introdução não é escrita pelo John Gurdell, que o Renato estava dizendo. E nessa introdução é apontada as próprias dificuldades da mulher dentro do movimento, né? Como as mulheres, por exemplo, não foram aceitas na primeira internacional, criaram um movimento
conjunto a partir disso. Eu devia ter anotado melhor essa parte. Mas eu só queria dizer que eu acho que essas demandas vão aparecendo porque as mulheres vão colocando. Eu não sei se elas sempre estiveram lá, sabe? Não, eu tendo a concordar. Tem um biógrafo da Rosa, o Froelich. O Froelich ele vai ser dirigente do Partido Comunista Alemão e vai ser expulso com esse pessoal considerado direitista. E ele era o responsável pelas obras completas da Rosa, de lançar pelo Partido Comunista Alemão. Ele foi expulso disso. Clara Zetkin vai protestar, porque era ele quem melhor conhecia a obra de Rosa, e ele fez uma biografia da Rosa. Na biografia tem um episódio que ele conta que ele vai falar justamente que em uma das sessões da reunião da direção do Partido Social Democrata Alemão, eles vão justamente falar isso para Rosa, porque que ela não... vai lá com a Clara cuidar desses assuntos de mulher, entende? E aí, eu acho que no filme da Rosa, da Margarete, eu esqueci o sobrenome dela, ela retrata também esse episódio. E que era meio que, parte da direção do Partido Social Democrata deixa a Clara falar sobre isso, que pelo menos ela não vem perturbar a gente, entende? Como se tentasse separar um pouco. Não é que a direção assumia isso como questão. É isso? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, acho que é isso, acho que a Laís pontuou muito bem. É que as mulheres sempre foram parte da luta socialista, né? E enquanto parte, elas sempre deram essa disputa. E essa disputa, a pauta não. Eu acho que ela nunca foi hegemônica, né? Eu acho que a disputa sempre teve colocada mesmo por essas mulheres e por uma camada de quadros que elas foram ganhando ao longo da militância delas, né? Mas eu coloquei assim, não que isso tivesse sempre ganho, né? Mas que a disputa sempre existiu, porque a gente tende a pensar o movimento socialista como um movimento feito só por homens, né? Mas as mulheres estavam lá também, estavam lá disputando, né? E essa disputa ela foi mais ou menos difícil, dependendo da época histórica, né? Acho que com a ascensão do stalinismo isso retrocede demais, né? Mas muito, muito bem colocado, né? Acho que essa disputa a gente segue até hoje, né? Acho que até hoje ainda parte da esquerda não assimilou a importância de que luta da mulher também é luta de classes. Né? Mas assumir só para complementar uma coisa que você está dizendo, assim, esse negócio da gente, dos socialistas também não assumir, é uma coisa... uma das coisas que na preparação disso daqui eu me impressionei foi, eu não sei se vocês conhecem o livro do Pierre Brouet sobre a história da Internacional Comunista. É um livro que tem 1.500 páginas, mais ou menos. E eu falei, nossa, eu vou no livro para saber sobre a comissão que a Clara, né, fez a redação, fez o debate. Ele não retrata isso, ele retrata outras comissões que, desculpa, assim, não tem tanta importância para a Internacional Comunista quanto a questão do fascismo, na minha opinião. E eu acho que é tipo assim, é uma exclusão do por que não retratar uma comissão que ela era importante, entende? Eu acho que existe uma visão aí, eu concordo com tudo que vocês disseram, mas eu só queria acrescentar mais isso. Eu acho que a gente corta na história essas militantes. Não, tanto que parece que se resume a Clara, Rosa, Krupskaya, mas deviam ter dezenas de mulheres que a gente não sabe nem o nome, e que estavam pautando a discussão e que caíram no esquecimento, né? E homem a gente sabe Sim. um monte. Né? Sim. Não, e também se, por exemplo, as mulheres elas não tinham um espaço, né? Pelo menos aparecia, imagina os LGBTs, a gente sabe que sempre foram muitos, né? Então, tá em pior situação, né? Então, colocando o quanto é difícil realmente para as minorias, né? E lá e negros, então, negros, LGBTs,
sei nem se tinha negros aí nessa Câmara. E tinha? Tem, assim, de forma muito minoritária. Eu acho que na Segunda Internacional isso não era uma questão, não se colocava. A Internacional Comunista se colocou essa questão desde o primeiro congresso, principalmente porque vai ampliar para muitos partidos que vão vir fora da Europa. Né? A Segunda Internacional era basicamente um conglomerado de partidos europeus. A Internacional Comunista, pela Rússia, está ligada à Ásia, vai ter um poder de atrair de fora da Europa. Na África, muito pouco, certo? Mas se a gente pensar assim, em outras minorias nacionais, não minorias nacionais, que não é o termo correto, mas não na representação europeia, eu acho que tem um ganho bastante. Mas muito longe da questão LGBT, certo? Vai ter uma ampliação muito grande para a Ásia, certo? Aí incorporar a questão chinesa, certo? Oriental, Sudeste Asiático. Nos Estados Unidos, eu acho que isso é muito legal, porque é nos Estados Unidos que surge principalmente a questão do debate racial para os comunistas. Né? Não é à toa, talvez as melhores elaborações aí do ponto de vista marxista venha dos Estados Unidos, porque é lá que se coloca como questão para os comunistas, e isso vai ser incorporado na Internacional Comunista. Eu acho que vai ser incorporado da mesma forma como foi incorporado. O stalinismo, ele vai matar tudo, né? Mas não é que as direções vão assumir isso como problema. Lenin assumiu num momento como problema que tinha que incorporar, mas não é que ele também vai se debruçar sobre isso. Ele vai se debruçar só sobre os povos coloniais. É isso? Alguém quer falar mais? Podemos... Para mim foi legal. Tá bom. Tá, se vocês pisarem aí, eu não tô na tela que vocês estão aí, tô na outra tela, só chamar, abre o microfone e fala. Vou entrar então, eu fiz uma divisão, mais ou menos, um pouco diferente do que eu fiz quando foi a do Gramsci, mas a ideia o que eu tirei foi os pontos. Na do Gramsci eu fazia os pontos e depois colocava as citações. Aqui eu vou entrar nas citações, eu separei por alguns temas, e vou entrar nas citações, e aí eu vou debater elas. Então, primeira, acho que tema importante, que a Clara vai abordar em diferentes páginas, diferentes locais, é o que é o fascismo, qual que é a principal determinação que vai levar a surgir um movimento fascista. Depois a gente entra nas suas características. A principal determinação, na minha interpretação aí, é que o fascismo é uma expressão mais forte, concentrada e clássica em nosso tempo da ofensiva generalizada da burguesia mundial. É urgente e necessário fazê-lo cair. Então, o fascismo representa uma ofensiva. Não é que a burguesia está na defensiva. É uma ofensiva que a burguesia vai fazer, certo? Contra o proletariado a nível internacional. Ela fala burguesia mundial, a última frase aí, se vocês verem, o fascismo é um fenômeno internacional. Então, não é uma coisa localizada de um país, certo? Não é uma coisa que está na Itália. Ela está dando informe pensando principalmente na Itália, mas a todo momento ela vai fazer outras considerações. Se vocês lerem, por exemplo, porque um dos primeiros tentativas de tomar o poder do Hitler foi o Putsch de Munique, de 1924. E em 1925, Clara já está falando sobre o Hitler, certo? Ela já tinha visão que ali estava nascendo um fascismo como movimento na Alemanha. O fascismo, segundo a caracterização, é que o fascismo é uma expressão da decadência e desintegração da economia capitalista. Ô, Renato, só para zoar um pouquinho. É tipo a gente falando do Bolsonaro quando via ele no Super Pop da Luciana Gimenez.
como deputado. Tá bom. Verdade. Mas é assim mesmo. O fascismo como uma expressão da decadência e desintegração da economia capitalista e como um sintoma da dissolução do Estado burguês. As raízes do fascismo estão, de fato, na dissolução da economia capitalista e do Estado burguês. Eu acho que tem 3 determinações aí que são as fundamentais. A economia capitalista numa crise, o Estado capitalista, o Estado burguês numa crise, e para sair dessa crise, a burguesia faz uma ofensiva. Certo? Isso é internacional, o movimento, não é nacional. A Clara, em alguns momentos, ela vai insistir. Tem características locais, tem características nacionais, cada um, tanto que na resolução ela vai falar, conseguir pegar todas as informações sobre o fascismo de cada país para analisar também as suas diferenças, mas é internacional o movimento, e isso eu acho que é uma coisa clara, pensar não só na Alemanha e na Itália, mas pensar no Brasil, certo? O integralismo brasileiro faz parte desse fenômeno, faz parte dessa dissolução da economia capitalista do Estado burguês e de uma tentativa de ofensiva. Uma determinação importante aí é a questão de que o fascismo não é o terror branco. Se vocês lembrarem, o Gramsci ele vai fazer a comparação com a Hungria. Então, ele vai chamar a contra-revolução húngara, né, a Hungria, você em 1919, logo da saída da guerra, está se separando Áustria e Hungria, então está formando um novo Estado, vai ter uma revolução dos conselhos, dirigido por o principal dirigente é o Bela Kun, que tem toda uma problemática, a Clara Zetkin vai ter várias tretas com ele, não só ela, Trotsky, Lenin, entre outros. Eles vão tomar o poder, vão ficar, se eu não me engano, são 180 dias, certo, no poder, vai ser uma revolução de 6 meses, vão ser derrotados e vai vir um terror branco, que vai ser mais ou menos, são cerca de 5 mil mortos, eu não anotei o número, são dezenas de milhares de pessoas presas, né, e centenas de refugiados que vão ter que fugir da Hungria, certo, por causa desse terror branco. E ela vai falar, justamente, ela vai diferenciar o fascismo do terror branco. São, vamos dizer assim, 2 formas de contra-revolução, mas não são a mesma coisa. Isso é importante depois, quando a gente for discutir Trotsky, porque Trotsky vai falar que o terror branco, que é o Kornilov dando golpe, tentativa de golpe em agosto de 1917, foi a primeira tentativa do fascismo. E, por exemplo, para a Clara Zetkin isso é diferente. O terror branco é uma coisa, certo? E o fascismo vai ser outra coisa. Ela vai falar o seguinte: a princípio, a visão predominante era de que o fascismo não passava de um terror burguês violento, suas características e efeitos supostamente similares àquelas do regime de Horthy, não sei se é assim que pronuncia o nome em húngaro, na Hungria. O terror na Hungria começou após a derrota de uma luta revolucionária que inicialmente obteve sucesso. Por um momento, a burguesia tremeu perante o poder proletário. O terror de Horthy emergiu como uma vingança contra a revolução. O sujeito dessa vingança foi uma pequena casta de oficiais feudais. O fascismo é significativamente diferente disso. O fascismo apresenta-se muito mais como uma punição pelo fato de que o proletariado não tenha sustentado e aprofundado a revolução que foi iniciada na Rússia. Aqui ela vai perceber, depois tem um texto que eu não pedi para vocês lerem, mas que está no livro Como Nasce e Morre o Fascismo, que ela justamente vai fazer de novo essa diferenciação. Por que essa diferenciação, para mim, eu achei importante para a gente pensar a caracterização do fascismo? Porque ela está falando que o fascismo ele vai ter, o proletariado que
tem condições de lutar e não consegue fazer essa luta por causa da social-democracia que trai, por exemplo, na Itália, na greve. A gente até tinha conversado sobre a greve geral e a ocupação de fábrica. Ela fala, durou um mês essa ocupação de fábrica, que não vai conseguir levar o poder, certo? Que não vai conseguir sustentar. Não é o partido que saiu, que consegue uma vitória, toma o poder, depois vai ser derrotado, e aí vem a contra-revolução como vingança por ter assaltado os céus, né? É o proletariado o fascismo ele ganha força no proletariado que não cumpre aquilo que está sendo colocado. Isso vai fazer com que a Clara Zetkin vai falar que o proletariado vai se juntar ao fascismo. Parte do proletariado, ela não vai falar todo o proletariado, mas é justamente pela questão que os dirigentes sociais-democratas, na Itália, do Partido Socialista Italiano, ao prometerem construir um mundo novo, e na hora que isso se torna possível, eles não fazem, leva uma desilusão desses elementos na classe proletária, não só no proletariado, certo? Mas perde uma confiança nos socialistas, nos marxistas, e a Clara vai sustentar isso. Isso é importante porque isso vai garantir um terreno para a vitória ideológica do fascismo. O fascismo, para Clara Zetkin, vai assumir uma base de massas, vai ser um fenômeno de massas. A base do fascismo não repousa sobre uma pequena casta, certo? Não é uma casta de oficiais que toma o poder, dá um golpe militar e impõe um terror branco, mas em amplas camadas sociais, grandes massas, alcançando inclusive o proletariado. E como que ela alcança esse proletariado, certo? Ela alcança justamente porque esse proletariado perdeu a confiança nas suas direções tradicionais. Esse proletariado, ele por muito tempo seguiu isso. Na Itália ela vai dar os exemplos, seguia o Partido Socialista tinha a oportunidade de chegar e lutar pelo poder, não fez, certo? E esse proletariado cai na desilusão. As massas, aos milhares, se juntaram ao fascismo. Ele se transformou em asilo para todos os desabrigados políticos, socialmente desenraizados, os destituídos e desiludidos. Então, todos aqueles que, por causa do impacto da crise econômica, vão ver sua vida, o impacto do final da guerra, a questão de ter desmontado o exército, o proletariado que achou que ia construir um mundo melhor e que não teve isso, porque seus dirigentes não construíram esse mundo, eles estão desabrigados politicamente, eles estão socialmente desenraizados, desempregados, estão destituídos e estão desiludidos. Esse fenômeno na consciência de milhares de pessoas que vai permitir um terreno fértil para o fascismo. Eu acho que depois a gente pode falar. Eu acho que tem muita coisa que dá para fazer relação com o Brasil, tem coisas que não, mas essa desilusão, para mim, é importante para a gente entender o fenômeno depois no Brasil, certo? Eu acho que colocar isso como centro é importante para a gente também entender. Eu não estou dizendo que é igual, certo? Mas depois a gente pode voltar nesse ponto. A questão da vitória ideológica e política do fascismo. A Clara Zetkin vai criticar, ela vai criticar duas concepções que predominavam na social-democracia, uma mais à direita da social-democracia, uma outra mais à esquerda, que está no austro-marxismo, que é a concepção de que só enxergava o fascismo como terror violento, né, e não conseguir perceber o caráter ideológico e político. E ela vai falar o seguinte: não esquecemos que antes de abater o proletariado por meio de atos de terror, o fascismo italiano já tinha assegurado uma vitória ideológica e política sobre o movimento dos trabalhadores, se encontra nas raízes de seu triunfo. Seria muito perigoso equivocar-se frente à importância de superar o fascismo ideológico politicamente. E com
Como assim o fascismo superou ideologicamente? Certo? Ela vai apontar alguns elementos, por exemplo, na ideia da comunidade nacional. Então, de que não só na ideia da comunidade nacional, mas o fascismo tem todo um fascismo italiano tem todo um elemento importante da ação heróica, certo? Então da ação daqueles que são aqueles que estão dispostos a se colocar na rua, a ir para o enfrentamento para conseguir fazer o seu programa. O Mussolini é representativo, porque o Mussolini na marcha sobre Roma, eles eram uma minoria no parlamento. Eles não eram uma maioria no parlamento. Se fosse no jogo democrático normal, eles nunca iriam assumir o poder. O Mussolini vai na rua, vai marchar sobre Roma com pessoas armadas, logicamente, o fascismo é um movimento armado, mas ele vai se colocar para o enfrentamento com a Polícia Nacional. Ele vai colocar aqui, boa parte já estava ganha ideologicamente para o fascismo. Então, ele não é o cara que está no alto do seu gabinete, certo? Falando. É o cara que vai no meio das massas. Entende? É o cara que vai se colocar em frente para se movimentar junto com as massas e vai utilizar muitas vezes do exemplo dele, certo? Para falar o que você tem que fazer. Isso dá uma liga, vamos dizer assim, ideológica e dá um nó ideológico. Mas tem uma outra coisa que é muito importante, que a Clara Zetkin vai falar, que é a questão do programa revolucionário, que é fraudulento. Ela vai criticar, depois ela vai analisar. Eu nem coloquei tanto essa questão da análise, de que a adaptação desse programa em relação ao Estado burguês, aos capitalistas, não tinha como acontecer. Mas era um programa para acabar com a corrupção na Itália, acabar com... na Alemanha, acabar com o domínio. Se vocês pesquisarem, olharem, mesmo os cartazes do nazismo, a ligação que faz tem a questão antissemita, então vai fazer uma ligação com os judeus, mas é o banqueiro judeu. Então, o banqueiro que você está perdendo, certo? Você tá desempregado, com dívida, e eles estão enriquecendo, e a gente vai acabar com esse banqueiro judeu. Daí ele faz a ligação antissemita, que isso é uma característica principal, não é que não tem antissemitismo no fascismo italiano, mas é uma característica fundamental do nazismo. Vai fazer essa ligação e vai criticar que vai acabar com isso, com esses juros fraudulentos, os banqueiros que enriquecem, vai acabar com esse domínio internacional. Aí a Alemanha, a gente vai entrar depois mais na questão da Alemanha, sair um pouco da Itália para entrar na questão da Alemanha. Então, a questão do vexame sobre Versalhes, porque o Tratado de Versalhes, que acaba a Primeira Guerra, é um vexame nacional para a Alemanha, certo? Ceder territórios, tudo isso. Então, eles levantam um programa de transformações mesmo. Não era um programa socialista, comunista, nada disso, mas é um programa de transformações frente àquilo que se era. Mas quando eles chegam no poder, a Clara Zetkin vai falar isso depois, eles vão se adaptando ao que a burguesia, que aposta neles como forma de impedir o proletariado de chegar no poder, vão se adaptar conforme os humores, interesse e necessidades das amplas camadas sociais. Então, eles vão ganhar as massas com esse conjunto de atitudes ideológicas, um programa de transformação, certo, frente ao que era, entre aspas, líderes heróicos, né, mito desses líderes heróicos, que vão se colocar como os mais dispostos a levar a luta e que está junto do povo na comunidade nacional, certo? E aí vem toda a questão que eu também não vou entrar hoje, mas vocês leram um pouco, e na resolução também tem, a questão de colocar a comunidade nacional na frente, a questão do imperialismo, pensando aí a questão militar, certo? Que tem toda um imbróglio, vamos dizer, ideológico e político. Tudo bem? Tudo isso
vai levar a uma questão que me parece que eu vou retomar o Thalheimer. Eu acho que o Thalheimer não fala a mesma coisa, mas nem o Gramsci nem o Trotsky trabalham com a mesma questão. Acho que isso é uma questão da Clara Zetkin, e me parece uma questão importante. A natureza contraditória do fascismo. O fascismo é contraditório por natureza, agregando diferentes forças conflitantes que o levarão à sua decadência interna e desintegração. Devemos entrar na luta ainda mais poderosamente, não apenas pelas memórias dos trabalhadores que caíram frente ao fascismo, mas também por aqueles pequenos e médio burgueses, pequenos camponeses intelectuais. Em uma palavra, todas as camadas sociais que hoje se encontram por sua posição econômica e social em um conflito cada vez mais agudo com o capitalismo de larga escala. O que é essa contradição? Essa contradição é que o fascismo ele vai mobilizar, certo? Ele é um instrumento que a burguesia imperialista vai financiar, ao ver que tem viabilidade, vai financiar e vai apoiar para chegar ao poder. Mas para ele chegar a esse poder, ele vai mobilizar camadas que estão justamente contraditórias dessa burguesia que está financiando ele. É o capitalismo de larga escala, essa burguesia imperialista. E ele vai mobilizar essas camadas que elas, para Clara Zetkin, são fundamentais para poder fazer qualquer avanço da luta do proletariado. Então, os pequenos, médios, burgueses, os pequenos camponeses intelectuais, para ela, são parte do que deveria ser a luta do proletariado. Aqui tem toda uma... Eu não vou aprofundar, poderia aprofundar isso, mas tem toda uma polêmica de fundo que envolve que a Clara Zetkin ela vai insistir muito isso na questão da frente única, que é a questão do seguinte, o Partido Comunista é a vanguarda de todas aquelas classes e camadas sociais que entram em um conflito com o capitalismo imperialista, certo? Com a burguesia imperialista. Então, os pequenos e médios burgueses e os pequenos camponeses têm que estarem representados no programa do Partido Comunista. Os intelectuais também. O eixo é a classe operária, tudo isso. Não é que, não vamos expropriar, tal. Isso aí que tem a ver com uma posição da Clara Zetkin, tem a ver com um debate Bukharin, uma interpretação do Bukharin sobre essa questão, que envolve que você tem uma frente de classes contra a grande burguesia, certo? Quem é o eixo dessa frente de classes? A classe operária. E você tem que ter programa para esses pequenos médios burgueses, para esses pequenos camponeses e para os intelectuais, para ganhá-los para o comunismo. Então, aqui ela vai falar, o fascismo é contraditório por natureza, porque ele, enquanto projeto, só pode se realizar como um projeto da grande burguesia imperialista. Porém, para se realizar, ele vai mobilizar setores que não são dessa burguesia, certo? Com um programa revolucionário fraudulento contra ela, contra essa grande burguesia, certo? E vai mobilizar essas camadas, certo? Só que ela não tem como realizar o programa dessas camadas sociais. Essa é a natureza contraditória do fascismo. Para começar a caminhar para as conclusões, certo? São 2 slides só nessas conclusões. Qual que é a tarefa dos marxistas frente ao fascismo? O que os marxistas têm que fazer? Ela vai colocar que a primeira tarefa tem a ver com superar o fascismo ideológico e politicamente. Então, tem que fazer um combate ideológico e tem que fazer o combate político. E isso envolve muito mais do que alimentar o seu estômago, ou seja, muito mais do que levantar um programa só econômico, certo? As massas, estão ansiosas por ideais novos e inabaláveis, e uma visão de mundo que permita entender a natureza, a sociedade e sua própria vida. Uma visão de mundo que não seja uma fórmula infértil, mas que funcione de maneira criativa e construtiva.
Isso significa exatamente que os comunistas têm que justamente apresentar um programa completo, não é um programa somente econômico, não temos que fazer agitação só por melhores salários, só por mais investimento em educação, tal. Temos que apresentar nossa visão de mundo, certo? E aqui tem um episódio que o Padilha vai comentar que é interessante, porque na primeira onda do crescimento do nazismo na Alemanha, o nazismo vai começar a falar sobre bolchevismo cultural, que o bolchevismo cultural é uma arte degenerada, que é a arte, vamos dizer assim, a arte moderna, certo? Cubismo, entre outros, dadaísmo, entre outros, que é uma arte degenerada e vai tentar recuperar uma arte clássica, né? O nazismo vai fazer isso, bolchevismo cultural. E a Clara Zetkin, quando eles estão nisso, a Clara Zetkin, uma das coisas que ela faz é escrever para a Krupskaya, certo? Ela está na Alemanha nesse momento, vai escrever para a Krupskaya lá na União Soviética, pedindo materiais para discutir a questão da cultura na União Soviética, para tentar fazer uma elaboração justamente para contrapor o bolchevismo, a ideia de que existia um bolchevismo cultural, certo, na cultura alemã. Ou seja, ela está interessada em entrar em debates, entende? A gente não é só questão econômica, certo? Temos que debater com os nazistas em campos da arte, temos que debater com os nazistas, certo? E ganhar ideologicamente as massas para nossas posições. Acho que esse é um episódio interessante para ver como que ela se movimenta. Ela está falando isso em 23, mas como ela se movimenta para elaborar também frente a isso. Mas esse não é a única forma dos marxistas, essa é uma das tarefas, certo? As outras duas grandes tarefas que ela vai colocar é a frente única e a autodefesa. Então, a autodefesa é a organização das lutas defensivas da classe trabalhadora através da formação e do armamento de contingentes de autodefesa. É o direito do proletariado se defender, inclusive, com armas na mão dos fascistas, então dos ataques às sedes dos partidos socialistas e comunistas, dos sindicatos, de se defender armado. Então, isso tem que ser feito numa frente entre comunistas e socialistas, não é somente... Ela vai falar justamente trabalhadores de todas as opiniões devem ser atraídos para essa luta. Todos os partidos, sindicatos e organizações de massas proletárias devem ser convocados para se engajar na defesa comum contra o fascismo. É necessária uma luta contra o fascismo em todas as áreas, no parlamento e em todas as instituições públicas. Essa opinião da Clara, ela vai ser vitoriosa na Internacional Comunista em 1923, a resolução vai ser aprovada, porém, no 5º Congresso da Internacional Comunista, que é o primeiro congresso sem o Lenin, e na qual parte aí o Bukharin vai estar, mas o Bukharin vai estar mais localizado nas questões russas, certo? A Clara vai ser jogada de escanteio, ela tinha vindo com um papel predominante no 3º e no 4º Congresso da Internacional Comunista, no 5º ela já vai ser jogada de escanteio, o Trotsky já está de escanteio também, o stalinismo vai assumir, principalmente com Zinoviev, a condução do Congresso, ele vai ser o principal articulador dessa condução, e todas as posições foram aprovadas em 23, vão ser negadas em 24. O Zinoviev vai falar justamente que dentro do fascismo a social-democracia é a ala esquerda do fascismo. Então, ou seja, os socialistas, esses partidos, sindicatos e organizações de massa proletárias vão ser a ala esquerda do fascismo, do movimento fascista. A Clara Zetkin defendia fazer frente com eles para combater o fascismo. E começa a surgir uma teoria que começa a surgir em 1924, no 5º Congresso, e vai aprovar essa resolução com contrariedade da Clara Zetkin e de parte do Partido Comunista Alemão, mas que vai ganhar força a partir de 1928.
E aí, a partir de 1928 a 1935, os partidos comunistas chamavam de social-fascismo toda a social-democracia. E vai levar à tragédia, que é a tragédia da chegada do Hitler no poder, por ignorar a necessidade de fazer uma frente única com os partidos sociais-democratas. Então, a Clara Zetkin, esse é o principal motivo político que vai levar ao afastamento da Clara Zetkin da direção aí do Partido Comunista Alemão. Esse motivo é o que também vai levar à expulsão do Thalheimer, do Froelich, vai levar à expulsão de alguns dos dirigentes importantes que fizeram parte da primeira geração aí do Partido Comunista e que vão ser expulsos justamente porque são defensores da tática e da política da Frente Única, né, de você juntar os partidos, sindicatos, organizações de massa para lutar contra o fascismo, mas não só da frente antifascista, né, eles eram defensores da Frente Única para outras, para disputa um pouco maior aí na sociedade. Então, essa é a política. Clara tem vários episódios no livro, vai contar um pouco, tem um episódio que vai ter um congresso antifascista na Alemanha, se eu não me engano é 1931, talvez a data eu esteja errado, pelo prestígio da Clara, a Clara é convocada para falar pelo partido, né, fazer o discurso pelo partido, e ela vira e fala, olha, vocês sabem que eu discordo da linha do partido. E mesmo assim ela fala pela Frente Única, enquanto o partido estava falando justamente que a social-democracia era a ala esquerda do fascismo. Então, ela manteve, essa opinião ela manteve, essa defesa ela manteve, mesmo que a linha stalinista fosse para totalmente outro lado. Né? Então, essa é a política que ela vai defender aí frente à questão de como combater o fascismo, a autodefesa, a questão da frente única entre as organizações, certo? Justamente para esmagar o fascismo. E uma luta em todas as frentes. Aí, bibliografia que eu tinha passado para vocês, né? A apresentação era isso. Vou tirar aqui, posso deixar a apresentação disponível para vocês. Parei a apresentação, voltando minha câmera. E aí? Vamos abrir comentários, dúvidas, questões, quiserem colocar. Renato, eu fiquei pensando nessa coisa da diferenciação do que pode ser considerado fascismo propriamente dito e o que é uma demonstração de força da burguesia, mas não propriamente um fascismo, sabe? Acho que é a grande pergunta, né? Tipo, a gente olha para o governo Bolsonaro e fala, o Bolsonaro é fascista, mas a gente pode estar querendo dizer um monte de coisa, né, com isso. Mas se a gente fosse categorizar nos termos da Clara, como que a gente poderia caracterizar? Porque você citou que tem semelhanças e tem diferenças, né? Uma semelhança que é bem importante, eu acho que é essa coisa da desilusão da classe trabalhadora com os governos petistas, né? Que ao mesmo tempo foi o governo que onde mais teve avanços, né? Em várias questões. Acho que uma que não teve foi a questão da terra, né? O FHC assentou mais terra do que a Dilma, né? Mas teve em várias questões trabalhistas, né? Salário mínimo, né? Um monte de coisa teve avanço. Mas esse avanço não chegou nem perto daquilo que era o real anseio de quem elegeu o Lula e a Dilma, né? Então, acho que essa desilusão também com as questões da corrupção, a massificação do que foi
a mídia e a Lava Jato, né? Então, acho que tem um impacto, né, na consciência, um retrocesso, né, em relação a isso. E ao mesmo tempo, o Bolsonaro aparece como uma figura que vai trazer esperança para essa população mais pauperizada, que vai botar ordem na casa, né? Essa figura de força, né? Um líder de força, né? Que fala muito e não faz nada, né? Então, eu não sei, o que você acha a partir da discussão que a Clara traz, né? Sobre o fascismo, o que a gente pode ver, sei lá, de semelhança e de diferença, né? Eu podia complementar essa pergunta? Pode? Lá nas origens do fascismo, a Clara Zetkin diz assim, o fascismo possui outra fonte. Aí ela fala que é por conta da traição da direção reformista, do movimento dos trabalhadores, né? A psicologia de guerra foi substituída por algum grau de simpatia pelo socialismo reformista, mas só que ele fracassou e traiu, né? Aí ele fala de política de coalizão. Eu acho muito parecido com o PT isso aqui. Aí mais na frente ela fala, ao se tornar claro que o próprio proletariado abandonou o objetivo de levar adiante a revolução, que está retirando do campo de batalha sob a influência dos líderes reformistas, por medo da revolução e respeito aos capitalistas, muito semelhante ao PT. A esse ponto, as amplas massas fascistas encontram seu caminho até o local em que a maioria dos seus líderes já estavam, consciente ou inconscientemente, desde o início, ao lado da burguesia. Então, eles dá para a gente, como a Amanda falou, dá para a gente comparar esse reformismo do PT com o que a Clara Zetkin está falando? Ó, vou esboçar aqui algumas respostas, mas a gente vai conversando. Primeiro, pegar a questão que a Amanda trouxe. Eu acho que eu falaria assim, pensando nessa comparação, quais são as semelhanças entre o bolsonarismo e o fascismo, as características do fascismo que a Clara está vendo. Eu acho que existe, primeiro, uma semelhança com essa base social desiludida. Eu acho que existe uma semelhança pensando. E quando eu falo base social desiludida, eu acho que é importante porque existe, às vezes, na esquerda, uma consideração, o fascismo como um fenômeno pequeno burguês e que são só a classe média, e que, de fundo, assim, eu acho que a gente teve experiências e quando a gente conversa com camaradas, mesmo, vamos dizer assim, no que a gente às vezes fala assim, os setores mais prole, certo? Em vários setores mais prole, certo? Em construção civil, são setores mais explorados ou, né, em condições piores aí na sua venda da força de trabalho, esses setores, vários setores desses, sim, eles se desiludiram com o PT, certo? E esses setores, parte deles, não estou dizendo todos, mas assumiram. Eu ainda acho, daí a gente poderia entrar mais a fundo, que se a gente fosse olhar na composição social do voto de 2018, se você pegar os dados que tem, são isso tem os dados, são os setores do proletariado que estão uma renda melhor, não estou dizendo que não são proletariado, tal, uma renda no meio, na verdade, que vai ganhar, que vai votar, certo, no PT e no Haddad. Aí você tem na grande massa que ganha pior, que foi fundamental para eleger o Lula, foi fundamental para manter o PT no poder, que desiludiu, perdeu as esperanças e foi votar no Bolsonaro,
certo? E um grande setor aí que vai da burguesia, dos setores mais altos, da burocracia do Estado, certo? Que esse setor também vai votar no Bolsonaro. E eu acho que essa questão da desilusão acho que é muito presente para a gente explicar o fenômeno bolsonarista. E eu acho que é muito presente, por mais que a gente possa falar, tá, dificilmente a gente falaria um programa revolucionário do Bolsonaro se a gente pegar o programa que o fascismo italiano levantou. Se você fizer, ou que o nazismo. Então, se você fizer qualquer comparação, era uma mudança muito maior do que era prometida, certo? Do que o bolsonarismo. Porém, existiu todo um fenômeno que aí tem a ver com uma questão internacional, que era toda uma nova política, entende? Não é um cara do mesmo, porque uma das dissoluções com o PT é que o PT virou a mesma coisa que o PMDB, que o PSDB, entende? Por mais que a gente saiba que a gente sabe, pô, o cara tá lá, 28 anos na Câmara de Deputados, já se passou por todos os partidos assim, tal, mas o Bolsonaro aparece ideologicamente como uma outra política. Eu acho que ideologicamente essa de acabar com a corrupção, eu acho que isso apareceu, e não só isso, eu acho que, por exemplo, muito quando o Bolsonaro foi eleito, apareceu às vezes uma discussão, o fascismo não pode ser liberal, certo? No campo econômico. A questão é que o programa do fascismo, a Clausete fala isso, se adapta aos gostos. Então, no Brasil, estava sendo condenada uma política desenvolvimentista, que a gente pode colocar entre aspas, todas as aspas, se o PT teve ou não uma política desenvolvimentista. Bolsonaro levantou o programa econômico que era contrário àquilo do ponto de vista burguês. Então, se ali tem um desenvolvimentismo, que ele, em algumas vezes, ele já tinha defendido na sua história, empresas estatais, tal, vou para o programa econômico contrário, para se adaptar ao gosto, porque é um movimento que ele vai assumir, e esse caráter que ela fala de mudar o gosto ao humor, entende? Ele assume também. Eu acho que essas duas características são as mais presentes. Isso quer dizer que não tem um movimento do terror, que é a terceira característica que estaria. Eu acho que esse é um elemento mais complicado para a gente discutir, porque eu acho que envolve muito o período anterior, certo? De pensar. O período da saída da guerra, a Revolução Russa, pensando na Europa, os movimentos, a força dos partidos, as mobilizações que vão acontecer, as tentativas de revolução na Alemanha, na Itália, etc. Eu acho que tem, mas o fascismo no Brasil não se organizou como esses fascismos, uma organização paramilitar, da mesma forma como foi o fascismo italiano. Se organizou nas organizações paramilitares que já existiam aqui, certo? Então, relação com a milícia. Eu acho que a gente debateu isso um pouco no anterior sobre Gramsci. Então, a questão da relação com a milícia, que tem um pouco dessa característica aí, mas eu acho que essa talvez seja a característica, vamos dizer, mais subdesenvolvida. Enquanto se a gente fosse tentar encaixar o fenômeno do bolsonarismo nessa caracterização da Clara. Eu acho que acabei entrando também já na resposta do Mário, certo? Então, não sei, Sim. aí, não sei se alguém quer falar, quer entrar, aprofundar, tocar em outro tema. Eu tava pensando aqui na pergunta da Amanda, eu achei muito interessante da gente tentar pensar nesses paralelos, e acho que tem uma coisa que a Zetkin fala, tá no finalzinho da página 43, começo da 44, em que ela vai falar que existem diferenças no fascismo que dependem de cada país, né? Mas que tem dois traços fundamentais: um programa revolucionário fraudulento,
que se liga de forma extremamente esperta com os humores, interesses e necessidades de amplas camadas sociais. E o segundo, que é o uso do terror e do uso violento e brutal do terror. Mas eu queria ficar nesse primeiro, porque eu acho que a gente tem, pensando em termos de Brasil agora, uma coisa muito similar acontecendo, no sentido de que essa política fascista é muito esperta com os humores, sabe manipular muito bem as emoções que emergem, tanto do ponto de vista da desilusão, eles souberam capitalizar muito bem nisso, e do ressentimento. Então, se por um lado eles conseguiram pegar essa camada que estava, essa massa que estava desiludida com o PT, que votou achando que ia ser uma coisa e foi outra, tudo errado, começo de um sonho, deu tudo errado. Por outro lado, eles conseguiram pegar também as outras massas que estavam ressentidas com um pouco avanço, ou enfim, a gente pode discutir os avanços do PT também, mas enfim, com os avanços que aconteceram no governo petista. Então, eles conseguiram, dos dois lados, através dessa política que eles sabem muito bem como se faz para manipular as emoções, né? E eu acho que a Zetkin foi brilhante em pontuar isso muito lá atrás, quando o fascismo estava surgindo, ela já pegou essa característica, né? E eu fiquei pensando, talvez seja uma coisa que a gente possa colocar como bastante pungente no cenário político atual aqui no Brasil. Não quero ser economicista, mas essa parte dos ressentidos que você falou, eu concordo com você, acho que tudo que você falou está correto. Mas essa parte dos ressentidos, para quem lembra, o que foi o movimento, por exemplo, se eu não me engano, era Juntos que se chamava, antes do Juntos, ligado ao mês, lá em 2006, 2005, que saíram, inclusive atrizes contra o PT, quando estourou o Mensalão. Eu não lembro se era esse o nome. Mas era Cansei, movimento Cansei? Cansei. Eu acho que era Cansei, é isso mesmo. E que eles tentaram fazer isso, só que ali estava numa curva de crescimento, estava uma política de distribuição social, o PT ainda tinha um peso de massas, que não tinha tantas massas ali. Não, é por isso que eu acho que não se explica, tipo assim, o fascismo consegue ganhar força e esses ressentidos conseguem surgir como movimento e casar com aqueles que vão se arrepender ou vão ficar frustrados, vamos dizer assim, com o PT depois de 2013 e depois da crise econômica que vem estourar, certo? 2014, 2015. E aí são esses fenômenos que vai permitir que esse movimento não vá ao fracasso, entende? Vai criar um cenário para que esse movimento... É isso. Parece que tem um time certo, né? Que não dá para, na hora que tá todo mundo vendo alguma vantagem, né, no governo petista, ainda que com migalhas, né, que foram oferecidas pelo governo, mas do jeito que a gente está num país na periferia do capitalismo, né, até esses pequenos avanços aparecem para a classe trabalhadora como avanços que nunca antes eles tiveram, né? Mas você colocar um movimento Cansei nesse momento não vai emplacar, né? Agora, quando começa uma conciliação mais forte, né, com, por exemplo, colocar o Meirelles, né, indicações assim mais do neoliberalismo ortodoxo, né, não de um neodesenvolvimentismo também refém do capitalismo e tal, mas com algumas diferenças, aí parece que a coisa massifica, né? O meu comentário já tem um pouco a ver com a parte final, assim, uma leitura estratégica dela, por exemplo, uma leitura da conjuntura, né, da estratégia da Clara. Ela aponta a fazer uma frente ampla, né, com social-democracia. E eu fiquei pensando com a estratégia do partido mesmo, do PSOL, nesses últimos debates, né, fora Bolsonaro aí, e como alguns integrantes do partido realmente apontam fazer uma frente ampla, assim, mesmo com os partidos da social-democracia que temos aqui, como, por exemplo,
subir em palanque contra Bolsonaro junto com o Fernando Henrique Cardoso, com os membros do PSDB, por exemplo. E só fiquem nessa batida, assim, pensando na conjuntura mesmo desse movimento, né? Qual que é a estratégia que pode ser pensado nesse momento. Pois é, como é que a gente identifica esse nível, né, em que a gente faça essa frente ampla, né? Com Deus e o diabo, né? Então, é interessante, e até eu, na verdade, não tinha percebido na citação que eu coloquei, mas eu acho que isso é importante. Na resolução, quando ela fala, estou até abrindo aqui a resolução, que está na página 82. Quando ela fala de frente única, ela está falando uma frente única só com os partidos da classe trabalhadora. Então, trabalhadores, o ponto 5, de todas as opiniões devem ser atraídos para essa luta. Todos os partidos, sindicatos e organizações de massa proletárias. Ou seja, não está querendo chamar os partidos burgueses, né, para fazer a frente única. Porque essa, inclusive, foi a tragédia do stalinismo, certo? Que, inclusive, não chamar os partidos operários para essa luta antifascista. Agora, tem questões que eu acho que são muito localizadas, porque são questões táticas. E aí, questões táticas são questões táticas. Por exemplo, em 1921, quando o Partido Comunista tinha acabado de ser criado, o Gramsci chama, não só o Gramsci, ele vai contra a política do Bordiga, que era um abstencionista, certo? E ele vai chamar uma frente com o Partido Socialista nas eleições. O Partido Socialista vai olhar e falar, ó, vocês saíram da gente, vocês querem agora colar com a gente para se eleger? Sai fora, certo? Porque tinha rompido naquele momento, tal, mas era uma tática, entende? Era uma tática ali de quem acabou de nascer e que teria eleito muito mais se tivesse em frente na lista do que elegeu posteriormente, mas elegeu 15 deputados na Itália no mesmo ano que nasceu, ou seja, tinha uma potência que, né, o PSOL até hoje, depois de 15 anos, não tem nem esse número de deputados no Brasil. Mas voltando, que aí eu vi que vocês colocaram a questão do raciocínio. É que eu acho que talvez o raciocínio que é importante é que a Clara Zetkin, ao falar que a gente tem que ter um programa para a pequena e média burguesia, um programa para os camponeses, pequenos camponeses, parece que a gente tem que fazer e levantar esse programa junto com os partidos que representam esses setores. E ela nunca defendeu isso. Então, se você pegar os debates lá, isso tem disponível em alemão e em inglês lá no marxist.org. Se pegar os debates que ela vai fazer sobre as teses do governo operário e camponês, ela vai justamente trabalhar com essa ideia de que a gente precisa ter um programa para esses setores que não são a grande burguesia, que é quem domina o poder do Estado, certo? Para trazê-los ou neutralizá-los, porque ela utiliza essa palavra no texto sobre fascismo, ou neutralizá-los, temos que neutralizar. Como que a gente neutraliza? Tendo algo a oferecer a esse setor, entende? Então, é uma coisa meio básica quando a gente discute programa na tradição comunista, que a gente não vai falar expropriação da padaria aqui da esquina de casa, entende? Você não vai ganhar ninguém para o comunismo levantando a expropriação da pequenos comércios. Você tem que pensar no peso que tem esse setor e tem que falar. O programa para eles é justamente e isso o nazismo fez. A dívida que você tem com o banco, porque está em crise, você teve que pegar empréstimo para manter a sua padaria, isso, fazer com a sua família funcionar isso aí. A dívida que você tem com o banco é porque esses banqueiros dominam o Estado. A gente vai acabar com ela.
Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer entrar? Aprofundar? Como fala, é bem fraudulento, né? Um programa revolucionário fraudulento mesmo, né? Sim. É o que o Bolsonaro está fazendo, né? E é fraudulento por causa do o que a Laís leu, que a gente tinha comentado. Eles vão se adaptar aos humores, aos interesses das camadas sociais que estão com mais força naquele momento. Então, é isso. Tem um outro livro, eu acabei relendo para pensar nessa questão italiana, depois que a gente viu do Gramsci, que ele vai justamente mostrar a diferença que era o programa fascista de 1919 e o programa que vai chegar em 1922 nas eleições. E é um programa totalmente... Ele vai se adaptando, entende? É uma questão, sei lá, na ciência política vai trabalhar com a questão de vai moderando para chegar, como o PT próprio moderou seu programa de 89 para 2002. Mas para acomodar os outros interesses para poder chegar no poder, certo? E todo o primeiro momento do Mussolini no poder, que é uma coisa que a gente não vai discutir, mas é um programa liberal. Até 1927, ele vai ter um programa de privatização. A Clara Zetkin fala isso, uma parte, né? Ele vai privatizar a questão do transporte, questão... Então, num primeiro momento, não é um programa, entre aspas, aí, estatista. É um programa liberal. Depois que muda. E aí? Mais alguma coisa? Alguém quer falar mais? Entrar em algum outro tema? Não, eu queria ainda insistir um pouco nesse lance da comparação, que é foda. Eu queria, na verdade, falar sobre o contexto da Clara e ficar mais fixa no texto, né? Mas vem tanta coisa na cabeça, né? Por conta das discussões que a gente está fazendo agora, né? Que as comparações ficam meio inevitáveis, né? Mas também um processo anterior à ascensão do nazismo na Alemanha, você tem um processo revolucionário de fato, né, acontecendo, né, com o Partido Revolucionário Organizado, né, com uma ameaça à burguesia colocada, ou pelo menos mais colocada do que no Brasil, né, que não estava colocado isso, né. Então eu fico pensando também, né, como a gente relacionar o centro do capitalismo mundial com a periferia do capitalismo, né? Porque pensar a Alemanha como um centro do capitalismo mundial e como que... Não sei se eu estou conseguindo formular bem a pergunta, estou super cansada hoje, acho que eu estou tendo dificuldade, assim, para falar. Mas como que aqui o PT não se consolidou como uma ameaça à burguesia nacional, muito pelo contrário, foi uma aliança com essa burguesia. Só que a gente vê entrar no poder um governo agora autoritário, né, que se vale de medidas de força, né, que se vangloria, né, da militarização do seu governo, que coloca militares em postos-chave do governo e que trava um combate não só com a esquerda tradicional ou com a esquerda socialista, né, mas que trava um combate contra aquilo que eles mesmo denominaram de marxismo cultural, que eu acho até curioso isso, porque eu acho que a Laís comentou isso, né? O quanto que foi o quanto que é uma luta ainda, né? Para a gente colocar dentro da esquerda questões, né? Como o feminismo, a luta LGBT, a luta antirracista, né? Mas para a burguesia, parece que eles têm muito mais nitidez que a própria esquerda de que os oprimidos e explorados estão todos do mesmo lado, né? De que a gente está sendo atacado por eles, né? E essa coisa do marxismo cultural, para mim, é isso: é um governo que vai ser contra LGBT, contra mulheres, né, contra o debate racial e contra os trabalhadores, muito parecido com, por exemplo, as políticas do Eduardo Cunha, né? Enfim, mas isso tudo numa periferia de um capitalismo que não teve um partido que de fato colocou uma revolução ou que colocou medo na burguesia, né?
Eu estava pensando nisso, né? O que acontece na periferia e no centro do capitalismo, guardado as devidas proporções, né? E as atualizações históricas também, né? Porque não é uma cópia da história, né? Tem elementos específicos de cada período, mas fiquei pensando um pouco sobre isso, né? Para pensar o Brasil, tem que pensar também o capitalismo periférico, né? Só complementando, exatamente, a gente não tem uma revolução socialista, comunista, a gente não tem os trabalhadores tomando as terras, né, fazendo ocupações que a gente estava fazendo na Itália. A gente não teve a guerra, né, que arrasou com a Europa, e de repente o fascismo parece que cresce aqui no Brasil, né? Parece um fenômeno interessante. É como se ele entendesse desse jogo e ele estivesse simulando um levante proletário, entendeu? Como o marxismo cultural, né? Para que, sei lá, trazer as condições, né? As condições para implantar o que ele quer fazer, dar um golpe, né? É como se ele tivesse... Porque o Pitaco, naquele tempo, não tinha essa mídia toda que nós temos, né? Então, está sendo uma guerra de mentira, né? De fakes. E ele parece que está criando a situação, criando as condições para implantar o fascismo. Porque tem todo esse comportamento, né? Uma madeira de piroca, né? Toda Exatamente. esse É como se alarde. ele está criando uma guerra na cabeça das pessoas que não existe. Talvez para criar as condições para implantar, dar o golpe, né? Implantar um fascismo e dar o golpe. Só um dado para vocês, eu não sei onde eu vi isso, eu leio aqui que a quantidade de sites de ódio que tem nascido, Nazistas. nazista, isso, está sendo assim absurdamente crescente, entendeu? Isso é um dado real, parece que é 95 já esse ano, ou 95 por mês, uma coisa assim. Coisa que é muito maior do que, parece que era 20, entendeu? Do mesmo período, tempos atrás, agora está em 95. Nossa, está absurdo. Eu achei muito interessante. Ai, desculpa, Renato, você ia falar. Pode falar. Não, eu só ia dizer que eu achei Pode falar que achei eu já falei muito. interessante a pergunta da Amanda, e o que o Mário estava dizendo há pouco. E eu fico pensando se essa forma como eles conseguem fazer. Primeiro, eu gostei muito da gente pensar capitalismo central e periférico, as diferenças do nosso tipo de desenvolvimento, do que a gente teve como. Que a gente não teve as condições revolucionárias que a Zetkin e outros autores apontam, né? E eu achei isso muito legal. E fiquei pensando também que como essas manifestações que surgem, enfim, que hoje a gente consegue prestar muita atenção, falar do marxismo cultural voltou a aparecer muito, ideologia de gênero é uma coisa que vem crescendo, as próprias fake news como um todo parecem uma forma, de novo, de estar sempre manipulando esses humores, né? De estar manipulando essas emoções, de mexendo com esses ressentimentos, atiçando esses ressentimentos, e com um componente maluco de subverter a realidade, né? Parece que essa é uma base que eles, uma tecla que eles têm, a política fascista tem batido muito no Brasil, com todas as fake news, falar que o marxismo cultural, por exemplo, é uma coisa, existe, erotização de crianças nas escolas, eles conseguem, parece que eles estão tentando subverter a realidade a todo custo, né? E a realidade é uma coisa que a gente precisa, e muito, se a gente quiser ter uma democracia saudável, conseguir debater com nossos concidadãos com quem a gente nem sempre concorda, mas que a gente precisa debater. É isso. Não sei se ficou muito confuso, então consegui me expressar porque era isso. Pois é, a gente não tem condições de recursos suficientes para vencer essa construção ideológica que eles estão fazendo.
Entendeu? A Clara Zetkin fala, a gente tem que debater para vencer ideologicamente. Mas, gente, a gente não tem. Nós não temos estrutura, nós não temos robôs, nós não temos dinheiro. E aí? Como é que a gente debate isso com as massas? Sim, criação de pânico moral. Eu acho que tem um elemento que a Clara Zetkin coloca que eu acho que, pensando na primeira pergunta, tal, que eu acho que talvez seja uma das coisas mais inovadoras dela, que é a questão de que o fascismo venceu ideologicamente. Eu acho que isso, quando a gente transporta para o Brasil, eu acho que não estou dizendo que agora acabou, venceu ideologicamente, tal. Eu acho que tem um combate ideológico que a gente tem que fazer. Mas o fascismo venceu ideologicamente, a gente tem que reconhecer isso. E venceu ideologicamente, mesmo naquele. Eu acho que daí é um outro elemento para a gente debater, que mesmo naqueles que votarem Haddad, algumas coisas assumem posturas ideológicas fascistas. Entende? Então, em outros campos. Aí a gente poderia entrar e falar de um monte, mas acho que o fascismo venceu ideologicamente, certo? E isso é um problema que a gente tem que enfrentar com o programa. Eu acho que isso é uma primeira coisa. Segunda coisa que eu acho que tem a ver, aí é um totalmente outro debate, a gente precisaria, acho que entrar, é muito interessante a questão levantada, mas eu acho que tem duas considerações que eu faria. Primeiro, que quando a gente fala de solução da economia capitalista e de solução do Estado burguês, que a Clara Zetkin falou, a gente tem que pensar que o Estado burguês no Brasil nunca teve a força que teve em qualquer país imperialista, certo? É um Estado que a sua dissolução é muito mais fácil, porque a nossa burguesia, pelo seu caráter, certo, é uma burguesia fraca. Nossa, então é fácil derrotá-la? Não, não é fácil, não quer dizer que é uma burguesia fraca, é fácil derrotá-la. Isso é uma interpretação minha que eu estou dando. Lógico, baseado em vários autores, mas é uma burguesia que é uma burguesia associada ao imperialismo, certo? É uma burguesia que reclamou do Lula quando o Lula falava mal dos Estados Unidos às vezes, mas sempre fechava o acordo, entende? E a mídia burguesa, hoje mesmo de manhã, eu escutando o jornal da Globo News. Aí estavam retratando o fato lá do Eduardo Bolsonaro ter sido repreendido pela Câmara de Comércio Exterior da Câmara de Deputados dos Estados Unidos, porque ele escreveu a favor do Trump, né, da eleição, e repreendeu. Aí a âncora do jornal falando que o que o Bolsonaro está fazendo é a mesma coisa que o PT fazia, porque o PT levava as relações exteriores, né, de forma a negar os Estados Unidos. Agora ele quer reafirmar, então são relações ideológicas. E estou trazendo e pensando nisso, mas aqui é uma burguesia totalmente vendida a qualquer coisa de questão do imperialismo. Isso leva a um Estado muito mais frágil. Isso explica que, então quer dizer que uma crise forte aqui é o mesmo tamanho de uma crise lá? Não. Eu acho que o que explica é um fenômeno que está no início. Eu acho que a gente só consegue compreender o neofascismo a partir de um fenômeno internacional que surge em 2008. Então, não é o mesmo fascismo, que o fascismo clássico que a gente está estudando, mas é uma crise internacional que fez surgir uma ofensiva, pensando nos primeiros elementos que eu coloquei da Clara, de uma ofensiva burguesa, certo, que está revirando o que era o ciclo econômico anterior, a questão, modificando esse ciclo, e ela vai fazer essa ofensiva e vai criar a possibilidade para que surjam os fenômenos fascistas. Eu estava pensando aqui no que em algumas coisas que a gente debateu, eu acho que a gente tem que assumir, por exemplo, se a gente pega a ideia do desenvolvimento desigual e combinado, um fenômeno histórico, ele nunca surge
vamos dizer, todas as partes dele desenvolvidas. Então, se você pega, por exemplo, o fascismo, a gente fala as características do fascismo, se ele não tem as 3 características aí, vamos dizer, base de massas, violência, terror, programa fraudulento e tal, se ele não tem essas características desenvolvidas, não é fascismo. Acontece que ele pode desenvolver uma característica mais forte do que a outra. Dá para entender? Não é que ele se desenvolve de forma igual. E isso leva o que o Mário estava falando, na minha opinião, de se pensar o seguinte, por mais que não se desenvolveu a questão do terror, certo? E isso como potencial eu acho que existe para desenvolvimento. Então, e a gente pode olhar tanto para o tamanho das milícias, mas para pensar nessa questão de movimentos nazistas, de movimentos direito que ganham força com o bolsonarismo para atuar. Se esses movimentos estiverem livre ação, a gente sabe ganhar força. Por exemplo, se o Bolsonaro não perde a força que ele tem, certo? E a gente vai para uma luta mais forte, greves gerais, ocupações de fábrica, etc., esses movimentos vão se ver livres para agir se o bolsonarismo tiver apoio de massas contra a desordem causada. A questão é que o proletariado hoje não tem força nenhuma para a forma como está, relações de força, entende? Estamos chegando no teto. Falei, eu acho que talvez levando, vocês têm mais questões, que coisa mais para levantar. A gente vai estudar sobre o neofascismo? A gente vai estudar sobre o neofascismo? A ideia desse primeiro ciclo era só essas interpretações clássicas. Okay. Que é onde, inclusive, eu tenho mais pé para falar. Porque você falando aí surgiu essa dúvida, né? Essa diferença. Mas a ideia era permitir justamente que, a partir dessas interpretações clássicas, a gente pensar também, né, a nossa realidade atual, sem dúvida. Mas vamos fechar esse ciclo, depois a gente pode pensar, entendeu? E aí, alguém quer falar mais alguma coisa? Vocês acham que a gente finaliza por aqui? Renato, eu queria saber de um prelúdio, assim, do próximo encontro que vamos ver, só pra gente ter aquele gostinho de vontade, sabe? Por favor. Não, a gente vai falar sobre o Thalheimer. Thalheimer foi dirigente do Partido Comunista Alemão. Ele vai ter um papel fundamental no Partido Comunista Alemão, nas tentativas de revolução na Alemanha. Clara Zetkin, aqui já... A Clara Zetkin e o Trotsky, a Clara Zetkin, ela foi a favor da expulsão do Trotsky do Partido Comunista da União Soviética. E isso é uma das coisas que os trotskistas depois, politicamente, né? Mas a Clara Zetkin tinha um ódio do Trotsky, não um ódio como ela teve do Stalin, mas tinha uma raiva aí do Trotsky, porque em 1923 a Alemanha teve uma possibilidade de revolução. E Thalheimer, Clara Zetkin e Brandler estavam na direção e eram parte do comitê militar que ia decidir se tomava o poder ou não. Né? Tipo assim, vamos fazer greve, entende? A questão é, estamos armados com o proletariado armado, vamos dar o golpe para tomar o poder ou não? E Thalheimer é um dos caras que fala que não tinha condições, que se fizesse isso, a gente ia colocar em sangue. O Trotsky vai ficar louco lá na União Soviética, falando que era um absurdo, que desistiu, e por isso que esses setores, o Trotsky, que vão se aliar ao Bukharin, vão ser os direitistas, certo? Então, os setores que têm medo estão no Partido Comunista e têm medo. Mas o Thalheimer, ele vai desenvolver toda uma análise sobre a Frente Única, sobre o governo operário camponês e sobre o fascismo. Né? E ele vai ser, entre esses aí na Alemanha, o que vai mais estudar. Infelizmente, em português, a gente tem muita pouca coisa do Thalheimer. Né? Ele tem livros, mas é isso, infelizmente tem muita pouca coisa. A gente tem um livrinho que a gente vai estudar, eu vou bater o olho de novo, mas eu acho que a ideia é ler ele inteiro. Não é muitas páginas, não. No Brasil teve uma corrente
que reivindicava o Thalheimer, que, para quem milita mais tempo, tal, era um pessoal no Rio do comitê marxista internacionalista. E aí eles que traduziram tudo, né? Porque teve um militante que militou com esses caras na Alemanha, veio para o Brasil, e aí eles lançaram essas coisas no Brasil. Mas é isso. Daí eu passo para vocês por e-mail, mando certinho. Beleza? Eu devia já ter parado talvez a gravação. Interromper aqui.